Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a campanha da fraternidade. Estamos diante da necessidade de um enfrentamento integral e complexo da crise climática que vivemos. Ainda há quem pense que não estamos passando por um grave momento de aquecimento global, pelo simples motivo de que, frequentemente, verificam-se também frios extremos. Com seu olhar ecológico integral e complexo, o Papa ensina que as pessoas que pensam assim estão se esquecendo de que estes e outros sintomas extraordinários são apenas expressões variadas da mesma causa, o desequilíbrio global causado pelo aquecimento do planeta. Desse modo, fenômenos contraditórios como secas em alguns lugares e alagamentos em outros, calores extremos e frios extremos, dentre outros paradoxos climáticos, têm fundamentalmente a mesma origem. E, argumenta o Papa, que justamente por se tratar de um fenômeno global, não podemos confundi-lo com eventos transitórios e mutáveis, que em grande parte explicam-se por fatores locais. Infelizmente, no Brasil, apesar dos avanços nas políticas públicas voltadas para o meio ambiente e o crescimento de outras fontes energéticas, continuamos dando um grande peso aos combustíveis fósseis, gasolina, diesel, querosene de aviação, gás natural, carvão mineral. Amplia-se a produção agropecuária em grande escala para atender ao mercado consumidor global, valorizando pouco as práticas agrícolas sustentáveis, as tecnologias limpas e o uso de materiais menos prejudiciais ao meio ambiente. Faltam-nos programas governamentais mais robustos no âmbito da prevenção, redução de impactos negativos e adaptação diante das mudanças climáticas. Há pouco incentivo aos processos de educação ambiental para mudanças de hábitos em vista de um estilo de vida justo e ecologicamente sustentável. Os sinais de esgotamento do modelo vigente, do qual poucos se beneficiam, refletidos nas mudanças climáticas, nas crises econômicas e na exclusão social e ambiental, nos colocam diante de um dilema ético. Ou mudamos nossa maneira de ser e agir no mundo, reeducando nossos hábitos e costumes na relação com toda a criação, cumprindo nossa missão de cultivá-la e guardá-la, ou deixaremos para as gerações futuras uma casa comum insustentável, contrariando os desígnios do Deus Criador. No Brasil, a crise socioambiental está se intensificando a cada dia, sobretudo com as mudanças climáticas que estão acontecendo. Vivenciamos o aumento das temperaturas secas no norte e nordeste e chuvas intensas no sul e sudeste do país. Isso tem causado prejuízos para a agricultura, aumento dos preços dos alimentos, escassez da água e permanentes riscos para as pessoas mais pobres nas cidades e no campo. Nossos biomas vêm sofrendo progressivamente com a redução de suas áreas geográficas, tanto pelos desmatamentos e queimadas, como pela expansão em grande escala do modelo de agricultura e pecuária predatória. O número de espécies de animais e plantas vulneráveis e ameaçados de extinção cresce a cada ano, mesmo com os alertas das ciências, a mobilização da sociedade
e os clamores da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Ele, na exortação apostólica Laudate Domino de 2023, constata que ainda não estamos reagindo de modo satisfatório e que este mundo que nos acolhe está se desfazendo e talvez aproximando-se de um ponto de ruptura. Apesar de a sociedade contar com dados científicos, há grupos que promovem ideologicamente a negação das mudanças climáticas. Dizem que elas não existem e por isso não devemos nos preocupar. E isso gera confusão e dúvida entre as pessoas, dificultando a conversão ecológica e a consequente prática de ações concretas para lidar com desafios climáticos. Felizmente, a maioria da população está ciente das mudanças climáticas e vivencia diariamente as consequências dessas mudanças em níveis locais e regionais. O movimento de conscientização socioambiental tem ganhado força nas últimas décadas, especialmente entre os jovens, que demonstram maior sensibilidade a essas questões. O Papa Francisco afirma claramente a importância das pequenas ações. Por mais que se tenha a sensação de que elas não possuem força suficiente para alterar o momento de muitas crises que estamos vivendo, em suas palavras ele diz: não há mudanças duradouras sem mudanças culturais, sem uma maturação do modo de viver e das convicções da sociedade. Não há mudança cultural sem mudança nas pessoas. Então, cada pessoa, grupo, instituição, sociedade civil e comunidade política deve fazer a sua parte, a começar já nesta quaresma. Tempo oportuno para a conversão integral. Os desequilíbrios ambientais frequentemente contribuem para a proliferação de doenças como mosquitos transmissores de malária, dengue, zika e febre amarela. A exploração descontrolada dos recursos minerais na região amazônica frequentemente leva à destruição de vastas áreas de floresta, poluição da água e do solo, contaminação por metais pesados e deslocamento de comunidades indígenas e tradicionais. Além disso, as práticas de mineração ilegal, como os garimpos clandestinos, contribuem para a devastação ambiental e para o aumento da violência e da criminalidade na região, resultando frequentemente em doenças que afetam a vida e aumentam a violência entre garimpeiros e indígenas. As políticas públicas em nosso país, marcadas por avanços e recuos, não conseguem responder com eficiência aos desafios da crise socioambiental, deixando a sociedade e as comunidades empobrecidas ainda mais vulneráveis aos impactos crescentes das alterações climáticas. O ritmo acelerado de consumo, desperdício e degradação do meio ambiente vem superando os limites planetários e os resultados aparecem nos desequilíbrios e catástrofes que acontecem em várias regiões da nossa casa comum. É necessário fazer algo, não se pode ficar olhando, temos que ter atitudes concretas de mudança, uma conversão ecológica. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.